paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna. Se você está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Inclusive, várias pessoas de várias partes do Brasil têm acompanhado aqui o canal, a EBD Comentado Online, e também o Expondo as Escrituras. Pessoas de Rondônia, Pará, Paraíba, Pernambuco, também de Goiás, Goiânia, pessoas de Maceió, também de Santa Catarina, Paraná, meu amado Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, pessoas de várias partes do Brasil. Você que é professor da EBD, que me acompanha também, eu quero te agradecer, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês que tem aqui vindo ao canal para assistir às aulas e também acompanhar o Expondo as Escrituras. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 10. As profecias despertam e trazem esperança. Essa aula será ministrada no dia 6 de março de 2022. Eu falo isso porque as aulas aqui são gravadas adiantadas. Ou seja, eu estou gravando esta aula, você está recebendo essa aula, mas a aula da semana ainda é aula 7. É claro que, de repente, quando você assistir essa aula, já passou um pouco. Mas a aula da semana, aonde eu estou gravando, esta aula 10 ainda é a aula de número 7. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui para poder, Pai querido, realizar, Pai querido, a EBD Comentado Online. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com a Tua Palavra. Ilumine a mente daqueles que estão assistindo para compreenderem e juntos possamos praticar a Tua Palavra em nome de Jesus. Uma coisa importante que eu gostaria de dizer aqui é o seguinte: nós aprendemos a palavra de Deus para poder colocar em prática. Não existe nenhum proveito de você adquirir conhecimento e não ser colocado em prática. Por quê? Porque a finalidade de aprender a palavra de Deus é transformar a minha vida e a sua vida. Então tenha sempre isso na sua mente, para que você não perca o propósito de aprender as Escrituras. Texto áureo da nossa lição de hoje. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. As profecias, que é a nossa verdade prática, são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Profecias bíblicas. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Vamos fazer uma recapitulação rápida aqui. Quem participa do canal sabe que eu faço a recapitulação, que a revista é uma só. Então, a revista é uma revista, tendo 13 lições. Se você pega a lição no meio da revista, você não vai entender o conteúdo como um todo. Então, você precisa entender o conteúdo como um todo. Por isso, eu venho aqui e faço uma recapitulação das lições para que você tenha a oportunidade de aprender algo a mais. Então, vamos fazer nossa recapitulação. Na lição 1, nós estudamos a autoridade da Bíblia. Por que a Bíblia tem autoridade? Porque Deus é autoridade. Então, a Bíblia tem autoridade. Na lição 2, estudamos a inspiração divina da Bíblia. Apesar de Deus usar homens, quem inspirou esses homens foi o Senhor. Na lição 3, estudamos a inerrância da Bíblia. Se a Bíblia foi inspirada por Deus, ela não tem erros e ela se cumpre na nossa vida. Na lição 4, estudamos a estrutura da Bíblia. Antigo, Novo Testamento, 66 livros, os grupos que cada livro fazem parte para entendermos de uma forma melhor. Na lição 5, nós estudamos como ler as Escrituras. Inclusive, foi uma lição maravilhosa, trata de interpretação bíblica. É claro que foi apenas um resumo, uma introdução à interpretação bíblica. Aprendemos como os passos que devemos seguir para poder ler as Escrituras, observação, interpretação. Eu não falei de correlação, mas a correlação tem a ver. O que eu entendi nesse texto, o que ele tem a ver com toda a Bíblia, para você não ter entendido algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E, por fim, a parte da aplicação. Na lição 6, estudamos a Bíblia como um guia para a nossa vida. A Bíblia nos orienta qual é a vontade de Deus. Na lição 7, falamos sobre a Bíblia transforma pessoas. Somente a palavra de Deus
tem poder para transformar vidas. Na lição 8, estudamos a lei e os evangelhos revelam Jesus. Na lição 9, as histórias e poesias falam ao coração. E na lição de hoje, vamos estudar as profecias despertam e trazem esperança. Lembrando a você que se você não estudou alguma dessas lições, volte depois de estudar essa de hoje e assista para você ter uma compreensão como um todo. Lembrando que nós estamos estudando essa revista, a matéria é bibliologia. Então, estudo das escrituras. É importante você estudar todas as lições. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe? Está em Jeremias 1, versículos 4 a 10, Joel 1, do 1 ao 3 e Apocalipse 1, do 1 ao 3. Pastor Mário Luna, por que o comentarista está usando 3 referências bíblicas na leitura bíblica em classe? Simples, porque ele quer demonstrar o seguinte, ele apresenta Jeremias como profeta maior, Joel como um profeta menor e Apocalipse como o livro de profecia do Novo Testamento. Você vai entender bem isso. Então ele bota 3 leituras bíblicas, no caso, tá? 3 referências bíblicas na leitura bíblica em classe, justamente para apoiar a questão dos profetas maiores, profetas menores e o livro profético do Novo Testamento. Jeremias 1. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Você que acompanha a lição aqui, sabe que eu explico a leitura bíblica em classe, mas hoje eu vou dar uma passada assim rápida porque a lição vai se auto-explicar, tá? Outra coisa, quando o texto aparecer em vermelho, é um comentário à parte, eu dando uma explicação sobre o que está na revista. Quando não, estiver em preto, aí você sabe que é só o conteúdo da própria revista. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, então, veio a Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. O que é isso aqui? É um chamado antes de Jeremias nascer. Mas é um chamado para quê? Chamado para trabalhar na obra de Deus. Não tem nada a ver com salvação aqui. Aqui tem a ver com ministério. Antes que Jeremias fosse formado, Deus já tinha um plano, um projeto, um propósito de trazê-lo à existência e dar a ele a oportunidade de servir no ministério profético. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Jeremias se sentiu incapacitado. Nós também, muitas vezes, nos sentimos incapacitados. Pessoas que dizem, é comigo mesmo, dá pra mim, que eu vou fazer, são pessoas, às vezes, que estão tomadas por uma certa soberba ou por uma certa imaturidade, e isso pode trazer grandes problemas para essas pessoas. Mas o Senhor me disse, não diga, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Ou seja, Deus está garantindo o chamado. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus diz, eu estou com você, sou eu que estou te enviando. Não é você que está se fazendo profeta. Sou eu que estou te chamando como profeta. Eis aí a grande diferença. Pessoas que se levantam para assumir posições no reino de Deus, que Deus não chamou, Deus não estará contribuindo com aquela obra. Mas pastor, é a obra de Deus. Mas Deus não quer usar aquela pessoa naquela área. A obra é dele, ele faz como ele quiser. Nós não podemos convencer a Deus de nos colocar numa posição que ele não quer. Nós temos que atuar naquilo que ele nos chamou, naquilo que ele nos criou para fazer. Não naquilo que nós queremos escolher, porque é bonito, que é mais evidente. Eu quero ser pregador porque estou lá na frente, todo mundo me vê. Eu quero cantar porque eu estou na frente, todo mundo me vê. Às vezes não é esse o seu chamado. Não é isso que Deus te chamou para fazer. Então você precisa atuar aonde Deus te chamou para fazer. 9. Estendeu o Senhor a mão e tocou na boca e disse-me o Senhor... Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Ou seja, Deus toca. É uma forma de falar para entendermos. Então Deus coloca as palavras na boca de Jeremias. Não são as palavras de Jeremias, são as palavras do Senhor. Isso aqui é importantíssimo. Eu não tenho nenhuma autoridade para profetizar as minhas palavras, para decretar as minhas palavras. Eu preciso falar aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor diz. As minhas palavras não têm poder de mudar nada. Olha que ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, para edificares e para plantares. Eu sublinhei em negrito, coloquei em negrito aí, desculpe, todos os para. E você vai ver que são 6 para.
para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, para edificares, para plantares. Você veja que tem 4 coisas que Deus colocou Jeremias para fazer a nível de juízo e 2 a nível de edificação, a nível de bênção. Por quê? Porque na maioria das vezes Judá agora naquele momento estava numa grande desobediência. Então Jeremias falaria muito mais palavras de correção do que palavras em si para bênção, para que eles fossem abençoados. É claro que Deus tinha o propósito de corrigir para resgatar e não de corrigir para destruir nesse caso. Joel 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos e a seus filhos, e aos filhos destes, a outra geração. E Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Deus se revelando a João ali na ilha de Patmos, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então eu tenho aqui 3 referências bíblicas que durante toda a lição serão explicadas. Palavra-chave: esperança. Uma palavra para os professores da EBD que me assistem, são vários professores. Precisamos ter em mente o conteúdo da aula. Qual é o principal ensinamento? Tá aí, as profecias despertam e trazem esperança. Então nós não podemos perder isso, tá? O foco. O plano da aula é o seguinte: qual é o plano da aula? É como a aula vai se desdobrar. O desdobramento da aula. Na lição 1 nós vamos falar sobre profetas maiores. Por isso, a leitura bíblica em classe fala de Jeremias, que faz parte de um dos profetas maiores. Os profetas e a profecia vai descrever o que era um profeta e o que é a profecia. No 2, os profetas Isaías e Jeremias vai fazer um resumo rápido do que eles tratam. Os profetas Ezequiel e Daniel também um resumo rápido. É uma coisa muito rápida, tá? No tópico 2 vamos tratar dos profetas menores, os profetas do Reino do Norte. Você vai entender o porquê Reino do Norte e Reino do Sul. Os profetas pré-exílio, o que é isso? Pós-exílio, o que é isso? E os demais profetas. E o livro de Apocalipse no tópico 3, autoria, quem escreveu, propósito, por que escreveu, quem foram os destinatários. E no 2, uma mensagem de esperança. Introdução. Volta a lembrar, texto vermelho, estou comentando algo da lição. Texto preto, eu estou apenas lendo o que está na revista. O vermelho também pode ser uma referência bíblica. Antes de entrar no texto propriamente dito da lição, devemos lembrar que as profecias que tratam essa lição dizem respeito às profecias bíblicas que são inspiradas por Deus e por isso são inerrantes e infalíveis. Estamos falando de profecia da Bíblia, tá? Não se trata do dom de profecia, que é um dom espiritual. Não tem nada a ver, tá? Não há nenhuma relação nesta lição de hoje da profecia que está sendo tratada em relação à profecia como dom. Enquanto as profecias da Bíblia são inspiradas, inerrantes e infalíveis, o dom de profecia não é inspirado, não é inerrante e não é infalível. Então não é, tá? Ele pode, por causa do ser humano, que ele não é inspirado ali, nesse caso o Espírito Santo usa, mas não é a inspiração igual houve para aqueles que escreveram a Bíblia. Ele está sujeito, o que está sujeito à avaliação bíblica? O dom de profecia. Tem que passar. O que está sendo dito? Tem respaldo bíblico? Tem amparo bíblico? Isso quer dizer que toda profecia como dom deve ser analisada à luz das Escrituras. No entanto, algumas coisas que falaremos sobre as profecias bíblicas servem de regras para o dom de profecia. Então, algumas coisas, apesar de não estarmos tratando de dom de profecia, algumas coisas vão servir.
Inclusive aqui no canal tem uma aula do segundo trimestre de 2021, lição 5, dons de elocução, que trata disso. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você queira aprender mais sobre o dom de profecia. Então, você desce aí a descrição, você vai achar aí um link para assistir essa aula, se você quiser depois. Precisamos também entender que na lição 4, a estrutura da Bíblia, tivemos um panorama da organização dos livros do Antigo e do Novo Testamento. E que a partir da lição 8, começamos a falar mais detalhadamente sobre esses livros. Falamos da lei e dos evangelhos. Na lição 8, dos livros históricos e poéticos. Lição 9, na lição 9. E na lição de hoje, sobre os livros proféticos. Então deixa eu voltar aqui para você. Lição 8, começamos a falar mais detalhadamente da lei e dos evangelhos, certo? Dos livros históricos e poéticos, lição 9, e na lição de hoje vamos falar dos livros proféticos. Então, o comentarista ele está desdobrando, ele está trazendo em detalhe tudo aquilo que já foi falado na estrutura bíblica, mas que não se comentou. A partir da lição 8, ele começa a fazer esses comentários. Inclusive, eu já indiquei esse livro, mas eu estou indicando novamente. Você quer uma introdução sobre cada livro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse? Ele não vai fazer comentário versículo por versículo, mas ele vai falar quem escreveu, qual é o propósito do livro, o esboço do livro. Então é muito bom esse livro, através da Bíblia, livro por livro, de Mai Pirman, da editora Vida. Tá aí o link na descrição. Os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores, agora que você vai entender, e profetas menores. O que é isso? A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância dos seus autores. Não são profetas maiores porque são melhores. Não são profetas menores porque são piores. Tem a ver com o volume de escrito, a grossura do livro. É por isso que é maiores na questão de quantidade de escrito. E menores porque os livros são menores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, que também é Jeremias, Ezequiel e Daniel. São maiores porque os livros que eles escreveram são maiores. Não porque eles são mais usados, mais inspirados. Todos eles foram usados por Deus. Já os outros 12... que são os profetas menores, de Osés a Malaquia, são os profetas menores, como eu disse. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. Eu não coloquei aqui para vocês a lista dos profetas maiores como um diagrama, nem dos profetas menores, porque isso foi colocado lá na lição de número 4. Sobre a estrutura da Bíblia. Então, para ganharmos tempo, eu não coloquei para você, tá bom? Então, o livro de Apocalipse ele também é classificado como livro profético. A mensagem desses livros desperta e, ao mesmo tempo, produz esperança para o povo de Deus. Desperta por quê? Porque demonstra alguma coisa que não está sendo feita da forma correta. Então, esses livros servem para uma correção, para nos chamar a atenção também. A mensagem dos profetas do Antigo Testamento não era apenas preditiva, falando do futuro. Esses homens de Deus eram, sobretudo, pregadores morais e éticos. Mas olha só, deixa eu fazer uma observação sobre ser um pregador moral e ético. Não adianta eu encher a igreja com uma mensagem de não faz isso, não faz aquilo outro, se eu não apontar o caminho que eles devem tomar para abandonar essas práticas. O caminho é Cristo, o caminho é um relacionamento com Deus. Então falar, larga isso, larga aquilo outro, sem apontar como fazer para largar, não tem nenhum efeito. Porque até uma pessoa não cristã, muitas vezes ela não comete algumas coisas que a Bíblia diz que não deve cometer, e ela também não comete. Ela teria a condição de chegar e, de repente, falar algumas coisas. Ela não faz isso, não faz aquilo, porque ele tem conduta moral para isso. Mas não é uma questão de falar para abandonar. É uma questão de falar e apontar como abandonar. E uma pessoa não cristã não tem como apontar como abandonar. Por quê? Porque ela não teve o novo nascimento. Ela não tem relacionamento com Jesus. Então ela não pode falar de uma coisa que ela nunca experimentou. Então nós precisamos entender que eles eram também pregadores morais e éticos, mas eles diziam o que o povo deveria fazer para andar de acordo com a vontade de Deus.
eles eram vigias, sentinelas, levantados por Jeová para despertar e exortar suas respectivas gerações. Você não vê nenhum profeta levantando apenas para falar de vitórias, de bênção. Todos eles, quando eram levantados, alguma coisa no cenário bíblico não estava correndo da forma que deveria correr. Deus usava os seus profetas para chamar o seu povo para perto de si. Durante as dominações assíria, babilônica e persa, Deus levantou esses homens para, ora, conclamar o povo de Israel ao arrependimento, mostrar o seu pecado, para chamar eles ao arrependimento, ora, reanimá-los. Ó, eu sou contigo, não te assombre porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço. Tá entendendo? Então Deus também trazia uma palavra de ânimo. E em suas exortações proféticas, eles denunciaram e combateram contundentemente a corrupção, o abuso de autoridade, a injustiça social que é muito vista no Antigo Testamento, a idolatria, o esfriamento espiritual e a frouxidão moral do povo. O que atesta a atualidade urgente dessas exortações para os nossos dias, ou melhor, para todas as épocas. Por que atesta? Porque tudo isso acontece nos dias de hoje. Abuso de autoridade, corrupção, injustiça social, idolatria, esfriamento espiritual e frouxidão moral do povo. Isso ainda acontece nos dias de hoje. Isso é importante dizer. Isso quer dizer que os pecados que Israel cometia são os mesmos que muitos de nós como igreja cometemos e Deus espera de nós arrependimento. Deus espera de nós arrependimento. Durante a lição poderemos verificar o conteúdo de forma resumida de muitos desses livros. O mais interessante é que muitos pregadores da atualidade só querem pregar o Antigo Testamento. Porém, omite as partes onde Deus chama o povo para se arrepender, se consertar, e na maioria das vezes pregam apenas onde existem mensagens de conquistas, de bênçãos, de vitórias. É errado pregar sobre conquistas, bênçãos e vitórias, usar textos que falam disso? Não. É claro que esses textos podem ser pregados se forem interpretados da forma correta. Agora, o que nós, apontando para Cristo, o que adianta falar de Davi sem falar de Jesus? O que adianta falar de José sem falar de Jesus? O que adianta falar de Josué sem falar de Jesus? Porque para Josué fazer o que ele fez, ele dependia de uma vida com Deus. Se você não apontar que só através de Jesus nós podemos ter uma vida com Deus e através de Jesus podemos ter virtudes no qual Josué tinha, Davi tinha, Moisés tinha e outros tiveram, nós vamos fazer o povo fracassar. Porque eles vão pensar apenas em ter aquelas virtudes como um determinismo. Ah, eu vou ter a coragem de Davi, eu determino que eu teria a coragem de Davi. Ei, a coragem de Davi não era consequência de determinação. A coragem de Davi, e nem resultado de determinação. A coragem de Davi era resultado de uma vida com Deus. De temer a Deus, de obedecer a Deus, de viver para fazer a vontade de Deus. Então eu não posso usar Davi como um exemplo sem apontar Jesus. Porque senão as pessoas vão querer imitar Davi na força do seu braço. Sabe o que vai acontecer? Elas vão fracassar. Vão querer imitar José na força do seu braço. Sabe o que vai acontecer? Elas vão fracassar. Deu para entender? A mesma coisa quando eu digo larga isso, larga aquilo outro. Sem apontar qual o meio. Por quê? Porque elas vão tentar isso na força do seu braço. Elas vão fracassar. Então nós temos que apontar que Jesus é a solução. Vida com Deus, relacionamento com Deus, temor a Deus é a solução para viver uma vida agradável ao Senhor. Então podemos pregar textos de bênção, de vitórias, de conquista, mas apontando para Cristo. Deus chama seu povo para viver em santidade no Antigo Testamento como no Novo. E isso tem sido omitido por muitos pregadores. Não se fala de vida com Deus. Não se fala de arrependimento. Não se fala de vida eterna. Isso não, para eles não tem nenhum proveito. Eles não gostam de falar disso. Eles falam muito do aqui e do agora. Mas a igreja está sendo preparada para morar no céu. Então nós temos que falar do céu. E para ir para o céu nós precisamos viver uma vida de acordo com a salvação que nós recebemos. Nós não conquistamos salvação pelo que fazemos. Quem conquistou foi Jesus. Nós recebemos salvação. Mas para haver uma prova para eu
que realmente eu recebi salvação, eu preciso viver de acordo com o que a Bíblia diz. Caso contrário, eu posso estar enganado. Devemos lembrar também que a intenção de Deus levantar seus profetas para denunciarem e combaterem suas condutas pecaminosas foi sempre de levar seu povo ao arrependimento e jamais destruí-los. Deus sempre nos dá uma oportunidade para nos arrependermos. Então Deus não levanta profetas para destruir o povo primeiro. Deus alerta. E espera deles o quê? Uma atitude, uma resposta de quê? Arrependimento. Tópico 1. Os profetas maiores. Os profetas e a profecia. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nabi, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Quem era um nabi? Alguém que declarava uma mensagem em nome de Deus. Imagine eu e você declarando uma mensagem em nome de Deus, irmãos. É um arauto. Ele apenas transmite. O arauto, ele não poderia falar nem mais nem menos que o rei tivesse lhe dado. Ele só falava o que estava escrito, mais nada. Ou aquele que fala em nome de Deus. Ele declara, ou aquele que declara uma mensagem em nome de Deus, ou aquele que fala em nome de Deus. Por isso era considerado digno de morte todo profeta que falasse em nome do Senhor o que ele não havia falado. No Antigo Testamento, todo profeta que se levantasse para falar aquilo que Deus não havia falado, ele era digno de morte, teria que ser morto. No Novo Testamento nós temos o dom de profecia. Ninguém vai ser morto porque entrega uma profecia da carne, de si mesmo. Porém, a profecia deve ser julgada. E se ela não tiver respaldo bíblico, ela deve ser deixada de lado, descartada. Você não precisa temer esse tipo de profecia. Você não precisa deixar com que essa palavra entre no seu coração. Por quê? Porque ela não vem da parte de Deus. E nós vamos entender isso aqui melhor. Deuteronômio 18:20 diz assim: porém o profeta que presume soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Lembra quando Elias manda matar os profetas de Baal? Ele estava fazendo uma coisa que a lei mandava fazer. Todo falso profeta, todo aquele que adorasse outros deuses teria que ser morto. Então Elias não fez nada de si mesmo. O texto de Reis não fala sobre isso, mas quando você busca outra referência bíblica, você descobre que Elias não fez nada de errado. Porque alguém, de repente, desavisado, vai pregar e diz: ah, Jezabel se levantou contra Elias que ele matou os profetas sem Deus mandar. Já tinha mandado, estava na lei. Ele não precisava mais consultar o Senhor, já estava escrito. Não tem mais o que falar. Você não pode esperar Deus falar uma coisa que já está na Bíblia. Se você ficar esperando Deus falar aquilo que já está escrito, vai esperar a vida toda, que Ele não vai falar. Já está na Bíblia, já está escrito. A ordenança já está lá. O que você tem que fazer é conhecer essa ordenança e praticá-la. Elias conhecia e colocou em prática. Também o povo era alertado sobre os falsos profetas. Jeremias 14:14, 23 do 30 ao 32. Eu não tenho tempo de ler a referência, mas depois você dá uma lida. Você vai ver que Deus alertava sobre os falsos profetas. Deus ainda adverte como reconhecer um falso profeta. Deuteronômio 18, 21 e 22 diz: talvez vocês se perguntem, na NVT eu tô lendo, tá? Talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma profecia vem do Senhor ou não? Se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem, nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome, tá? O Senhor dizendo, e vocês não precisam temê-lo. Qual é a forma de saber se uma profecia é de Deus ou não é de Deus? Cumpriu? Ou não cumpriu? Não cumpriu. Não havia condição, porque Deus usou pessoas no Antigo Testamento com condição. Se você se arrepender, eu vou abençoar. Agora, se a profecia que foi entregue não tinha condições, tipo, levanta alguém para você, nós estamos tratando aqui de profecia bíblica, de escritos, de escritura. Mas eu estou trazendo uma comparação com a profecia de dom, apenas para ajudar. A lição de número 5, dons de elocução, que está na descrição do vídeo aqui, você vai poder entender isso melhor. Então, o dom de profecia, que não é o que está tratando a lição de hoje, mas eu estou dando apenas uma comparação. Quando alguém profetiza, diz assim, irmão, assim diz o Senhor, Deus está dando para você um carro.
Quantos dias? Daqui a 30 dias você vai receber essa vitória. Passa 30 dias, não recebe. Não teve nenhuma condição para ele receber o carro. Apenas que ia acontecer. Não aconteceu? A profecia não veio da parte de Deus. Simples assim. Então, uma maneira de você se proteger é, toda vez que você receber uma profecia que tem a ver com o futuro, deixa ela no cantinho. Se cumprir, foi o Senhor. Se não se cumprir, não foi o Senhor. Agora, não gira a sua vida em função da profecia, porque senão você vai ter sérios problemas. A sua vida tem que girar em torno da Bíblia, não de profecias, porque muitas vezes essas profecias não vêm de Deus e a sua vida fica toda desequilibrada porque você acreditou no que Deus não falou. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento. O que é isso? Alguém que orienta nas decisões. E quando necessário, até censurava seus atos. Eles tinham autoridade para isso. Tá aí as referências bíblicas. O dicionário Vini, estou deixando o link na descrição, caso alguém queira comprar esse dicionário aqui, ó. Tá? Se você quiser adquirir, é um excelente dicionário. Atesta que o termo grego para profecia é profeteia. Não é profetada nem nada disso. É profeteia, tá bom? Que significa descrição antecipada da vontade de Deus, quer com referência ao passado, quer do presente ou futuro. Deus falando algo do passado, do presente ou do futuro. Quando você recebe uma profecia, mais uma vez usando o dom de profecia, que não é o tema da lição, mas quando você recebe uma profecia falando do teu presente ou do passado, você sabe na hora se é Deus ou não é. Você tem certeza. Porque você conhece a sua vida. Se o profeta fala, aquele que entrega a profecia, a gente chama de profeta, mas não é bem profeta. É aquele que tem o dom de profecia. Entrega pra você algo que não tá acontecendo, não é de Deus. Acabou. Ah, pastor, mas... Ei, não é de Deus. É simples assim. Descarta. Você não precisa nem falar nada. Você apenas descarta. Agora, se levanta um profeta diante de uma igreja, fala algo para alguém que não tem nada a ver com a vida daquela pessoa, isso vai trazer uma má reputação para a pessoa, aí ele tem direito de fazer a reparação pública. Aí não tem jeito, aí ele tem direito, o pastor ali, ele vai fazer a reparação pública. Principalmente se for alguém do ministério, vai fazer a reparação pública, não tem jeito. Porque é uma coisa que está levando contra a moral da pessoa e as pessoas vão sair dali acreditando. Mas se é uma coisa pessoal, que você que ouviu, você descarta, deixa na mão de Deus, deixa Deus trabalhar, tá bom? Não leva isso pro coração não, em nome de Jesus. A Bíblia resiste que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras por meio dos profetas. Hebreus 1:1. Tá aí o dicionário. É importante destacar que não era porque alguém era profeta que podia achar que tudo o que falasse era o Senhor falando por ele. Isso aqui é importante. Havia os profetas Elias, vamos lá, Eliseu, Isaías, Jeremias, Natã, mas não é porque Deus inspirava eles para poder escrever que tudo que eles falavam era o Senhor. Não, no dia a dia deles, nem sempre eles tinham uma palavra vinda da parte do Senhor. Era ele no seu normal, era ele no seu natural, era apenas palavras humanas. O profeta Natã nos deixa um exemplo disso. Davi queria construir um templo e disse para Natã. Natã disse, vai porque o Senhor é contigo. Depois Deus diz para Natã, não, volta lá e diz para ele que ele não vai construir nada. Ou seja, o profeta entregou uma falsa profecia? Não! O profeta apenas usou a sua vontade para liberar Davi de fazer algo. Só que não era a vontade de Deus. Então o profeta não consultou o Senhor. Que aquilo não era uma profecia. Apenas ele deu ali uma palavra de bênção para Davi. Vai, o Senhor é contigo. Só que o Senhor mandou Natã ir lá e dizer, não, você não vai fazer templo. Por isso. Quem vai fazer o templo é o seu filho. Por isso, o profeta, quem tem o dom de profecia, não pode achar que só porque Deus usa ele, toda hora, tudo que ele falar é profético, tá? 2. Os profetas Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo, veja bem. Apontou o cativeiro como juízo divino. Predisse o retorno de Judá do exílio, ou seja, profetizou que eles voltariam. E profetizou a respeito de Cristo, tal como seu nascimento de uma virgem, descendência de Davi e ministério libertador. Tudo isso se cumpriu? Se cumpriu. O Evangelho de Lucas registra o cumprimento dessa profecia de Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. E essa profecia não é para eu, nem para você. Essa profecia é para Cristo. Pastor, e como é que eu vou fazer a aplicação desse texto de Isaías 61? Sabe como você vai fazer?
com base de comparação. Assim como Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para poder fazer a obra que estava sobre ele, assim também nós recebemos a unção do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. Só que aquela profecia de Isaías 61, 1 e 2 não é para eu nem para você. Foi falada sobre Cristo. Agora, em forma de comparação, nós também recebemos o Espírito Santo para fazer a obra de Deus. As profecias de Isaías são realizadas muito antes do cativeiro do Reino do Sul acontecer. Isaías profetizou em 700 e poucos antes de Cristo. Então, o cativeiro começou a acontecer, o cativeiro assírio em 722. O cativeiro da Babilônia começou a acontecer em 605. Isaías nem estava vivo, mas eles ainda iam para o cativeiro. Isaías já tinha profetizado que eles iam e o que aconteceria na volta. Então o livro de Isaías antecipa tudo. Por isso, quando lemos Isaías, temos que ter cuidado, pois parece que aquilo que ele diz já aconteceu, mas ainda vai acontecer. O profeta Isaías pregou uma mensagem de juízo, capítulos 1 a 39, não havia acontecido ainda. E salvação e restauração, capítulos 40 a 66, também não havia acontecido ainda. Tudo ainda iria acontecer. É claro que o capítulo 6 vai falar sobre o chamado de Isaías, né? Deus chamando Isaías como profeta era uma coisa presente. Mas a maior parte das profecias em todo o livro seriam coisas que ainda aconteceriam. E muitas delas aconteceram muito depois de Isaías ter morrido. Inclusive o nascimento de Jesus. Por causa dos inimigos poderosos por todos os lados, Judá fez várias alianças políticas e militares na esperança de se proteger. Vamos entender por que Isaías teve que profetizar e por que ele teve que entregar mensagem de correção para o povo? Por causa disso aqui. Havia guerra. Aí o povo de Israel, o povo ali que servia ao Senhor para se proteger, o que eles fizeram? Aliança com povos ímpios. Deus reprova essas alianças por meio de Isaías. Por quê? Porque mostravam a confiança do seu povo no poder humano. Ai daqueles que descem o Egito, tem profecias falando sobre isso. Aqueles que confiam em carros e cavalos, confiando no quê? No poder humano, não no poder divino. Isso levaria Judá a ser submisso a essas nações e também servir seus deuses. Por quê? Porque naquele tempo, geralmente, quando uma nação fazia aliança com a outra e a nação que ela fazia aliança fosse mais poderosa, a nação mais fraca, servindo a nação mais forte, teria que adorar os seus deuses. E Deus não queria seu povo metido em idolatria. Então eles não eram para fazer aliança com nação nenhuma. O profeta Isaías exorta Judá e seus reis a buscar a Deus e manter sua fé na providência e na fidelidade divina. Deus não prometeu que ia ser com seu povo? Então confia. Não poderiam confiar na força militar e política de outras nações. Deus salvaria e livraria Judá se eles confiassem, sabe quem? No Senhor. Sabe quando Deus salva e me livra eu e livra você? Quando nós confiamos no Senhor. Se Judá continuasse a duvidar de Deus, então encontraria o mesmo fim que o Reino do Norte, Israel, que a Síria conquistou e enviou para o exílio. Assim como Deus usou a Síria para julgar as nações, usaria a Babilônia para destruir a Assíria e também Judá. Isaías é insultado pela idolatria, pela injustiça, iniquidade, rebelião, desprezo, arrogância e comportamento escandaloso do povo de Deus. Tem isso ainda nos dias de hoje? Tem. Como é que nós vamos denunciar isso? Através da pregação do Evangelho. Pregando a palavra de Deus, mostrando o que Deus quer para o seu povo. O propósito principal do livro de Isaías é transmitir a ira, o desapontamento e o pesar de Deus por causa do comportamento do seu povo e adverti-los do juízo iminente, ou seja, vai vir juízo. Judá poderia continuar voltando-se aos pactos políticos, outros deuses e à força militar para salvá-los, mas seus esforços seriam inúteis. Não adiantaria nada, a menos que o povo de Judá se arrependesse e confiasse plenamente no Senhor, seu Salvador, nunca seriam salvos da destruição. No entanto, a profecia de Isaías não fala apenas de destruição, de ruínas. Fala também do Salvador, do Messias, que cumpriria todas as promessas de Deus para o seu povo. Desse povo haveria um remanescente que experimentaria sua redenção
na vinda do Messias, um servo sofredor. Não seria ali um general, seria um servo sofredor, que morrerá para salvá-los não do poder de Roma, e sim do poder do pecado. Jesus. Jeremias igualmente vaticinou a queda de Judá por causa do pecado. Profetizou, anunciou a restauração do remanescente. Olha quantas coisas Jeremias faz no seu livro. Ele profetiza a queda de Judá por causa do pecado, ele anuncia a restauração, depois eles vão voltar do cativeiro, a chegada de Cristo como um renovo de justiça. Vamos entender um pouquinho melhor sobre Jeremias? Embora não se achasse capaz de ser profeta, nós lemos isso na leitura bíblica em classe, Jeremias entregou uma mensagem de juízo contra o povo de Judá. Ele esperava que o arrependimento sincero do seu povo, a quem amava profundamente, talvez pudesse adiar ou até mesmo cancelar o iminente juízo de Deus. Sabe quando você ama algo demais? Jeremias era um profeta que amava o seu povo muito. Então ele tinha esperança que, profetizando o que Deus mandou ele profetizar, aquele povo se arrependeria. Ou então Deus adiaria o julgamento. Mas não foi isso que aconteceu. Isso trazia muita dor ao coração de Jeremias. Existem nos dias de hoje muitos homens de Deus e mulheres que estão assim parecendo com Jeremias no sentido de sofrer por ver o povo de Deus, muitas pessoas, né, não são todos, claro, mas muitas pessoas se entregando a caminhos que são desagradáveis ao Senhor. E isso traz tristeza ao coração dessas pessoas, porque elas amam o povo, eles amam essas pessoas, mas não veem uma mudança nas suas atitudes e sabem que isso pode trazer consequências gravíssimas para eles. Jeremias sofria. Ele esperava que o arrependimento sincero viesse, né? No início de seu ministério, a principal mensagem de Jeremias era avisar o povo de Judá acerca de sua destruição como resultado da idolatria. Por que seriam destruídos? Idolatria, iniquidade e arrogância presunçosa. Jeremias, ele teve um outro problema. Enquanto ele falava que viria destruição se eles não se arrependessem, levantavam falsos profetas e diziam, não vai ter destruição nenhuma. Não vai ter cativeiro nenhum. Não vai acontecer nada disso. Então, além de ver o povo pecar e trazer sofrimento ao seu coração por causa disso, Jeremias também tinha que lidar com os profetas que diziam que o Jeremias estava dizendo não era aquilo que realmente aconteceria. Hoje, parece que nós vivemos dias parecidos com Jeremias. Porque você prega a palavra de Deus, você ensina a palavra de Deus, daqui a pouco vem uma pessoa e ensina totalmente ao contrário daquilo que você está ali na Bíblia, está escrito. E elas ensinam de uma outra forma, elas omitem partes, elas só falam algumas partes que lhe convém e fica parecendo que o que você está falando não é o que a Bíblia realmente está dizendo. Então acaba tendo um confronto e isso acaba trazendo tristeza para o coração de quem quer ser fiel à palavra de Deus. Mas eu tenho uma palavra para dar para você, não desista da fidelidade de Deus. Inclusive eu tenho uma palavra para você também que é professor da escola bíblica dominical. Quem sabe você se acha uma pessoa incapaz, como Jeremias se achou incapaz. Quem sabe você não se acha a pessoa certa para isso. Você acha que tem pessoas que poderiam ser muito melhores do que você. Mas foi para você que a responsabilidade foi entregue. É com você que a obra de Deus está sendo realizada. Foi você que o pastor designou para dar essa aula de escola bíblica dominical. Quem sabe você é até um líder que está assistindo esta aula, que gosta de assistir a palavra do Senhor, de aprender sobre a palavra do Senhor. Um superintendente da escola dominical, tem muitos superintendentes assistindo essas aulas aqui também. E você se acha pequeno, incapaz, mas o Senhor é aquele que te dá força. Outro dia eu estava conversando com uma das alunas que entrou em contato comigo de Rondônia. Rondônia! E ela disse que se achava incapaz da responsabilidade. Eu disse para ela, Deus vai trabalhar de acordo com os seus limites. Deus vai usar a sua vida de acordo com as suas possibilidades. Deus, ele trabalha assim. Aquele que tem um conhecimento maior, Deus vai usar no conhecimento maior. Aquele que tem um conhecimento menor, Deus vai usar no conhecimento menor. Mas tanto que tem um conhecimento a mais com aquele que tem um conhecimento a menos, todos dois têm que se parecer apenas numa coisa: se esforçar e fazer da melhor maneira a obra do Senhor. E isso vocês estão fazendo. Então,
Não receba essa palavra como uma palavra que eu estou dando, como se eu estivesse dizendo para você, não, você é bom, você é melhor do que os... Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Deus usará a sua vida na sua simplicidade, na sua humildade e na sua falta de recursos, às vezes, que você pode ter. Mas Deus usará a sua vida, em nome de Jesus, como usou a vida de Jeremias. O rei Manassés, no tempo de Jeremias, que governou Judá por volta de 697 a 643... tinha violado a aliança de Deus, incentivando a adoração de muitos ídolos e outras práticas pagãs. O rei, em vez de levar o povo a adorar a Deus, estava levando o povo a adorar ídolos. O neto de Manassés, Josias, que governou por volta de 641 a 609, iniciou várias reformas para abolir as políticas de seu avô. Contudo, os esforços de Josias não causaram uma mudança duradoura em Judá, pois por algum tempo o povo teve de agir obedecendo aos ditames e às provisões da legislação mosaica. Ou seja, Josias falou, vocês vão ter que obedecer à lei. E eles tiveram que obedecer porque o rei estava dizendo. Mas olha o que acontece. Mas o coração deles nem por isso foi mudado. Tem muita gente que obedece algumas coisas porque não tem outro jeito, mas o coração deles não está naquilo. O juízo de Deus parecia inevitável. O povo de Israel revoltou-se diante dos ensinos da lei. Eles não eram pecadores por ignorância. Israel não pecava por ignorância. Eles estavam revoltados espiritualmente. Eles não queriam obedecer a Deus. Convicto com coragem e fé, Jeremias transmitiu a mensagem de condenação de Deus. Todavia, seu amor o impeliu a implorar que Judá se arrependesse e clamasse em oração por perdão. Mesmo depois da destruição de Judá e do exílio para a Babilônia, Jeremias continuou, porque ele presenciou Judá indo para a Babilônia, o reino do sul indo para a Babilônia. Ele profetizou que se eles não se arrependessem, eles iriam, e assim aconteceu. Mesmo depois disso, Jeremias adverte que eles deveriam se submeter ao reino da Babilônia e não se rebelarem contra eles. Está em Jeremias 29, leia depois. No final, Jeremias os informou da promessa de Deus de redimir um remanescente, ou seja, um grupo menor, que estaria voltado para Deus. Deus faria um concerto com esse povo. Essa nova aliança seria escrita na mente e no coração das pessoas. Deus seria o seu Deus e eles seriam o seu povo. Deus mostraria eterna graça, perdoaria a sua maldade e se esqueceria dos seus pecados, porque eles se arrependeram. Jeremias 31, 33, 34. Em Lamentações, nós vemos o registro do clamor de Judá pelo perdão divino, que agora o mal já tinha acontecido. Agora está tudo destruído. Eles não quiseram se arrepender antes da destruição. Agora tudo destruído. Agora eles têm que clamar. Ambos os profetas anunciaram despertamento e esperança. Tanto Jeremias como Isaías. Lamentação também está falando sobre isso. Este pequeno livro é um pranto de dor e de desespero pela destruição de Jerusalém e do templo. Quando os babilônios atacaram Jerusalém, destruíram a cidade e o templo e exilaram muitos dos moradores da cidade. E aí levaram, muitos deles, Daniel, tá? Foi levando cada um deles. Embora tivesse sido avisado muitas vezes por vários profetas, o povo não conseguia acreditar que Deus permitiria a destruição do templo. Eles achavam que isso não ia acontecer. No entanto, seu pecado causou destruição. O livro de Lamentações permite que o povo apresente um pranto de arrependimento e de dor pelos pecados nacionais, como nação, e clame por perdão e restauração. Se quiser entender melhor sobre o cativeiro de Judá, assistam à lição 13, o cativeiro de Judá do terceiro trimestre de 2021. O link está na descrição. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A situação ficou tão grave, que Lamentação 2:22... Deixa eu só... 2:20, desculpa. Lamentação 2:20 diz que as mães estavam cozinhando seus filhos para comerem por causa da grande fome. Lamentação 4:10 também diz que as mães estavam cozinhando seus filhos para comerem por causa da fome extrema que havia. Tudo isso por causa do quê? Por causa da desobediência do povo como um todo. Então a consequência chegou a esse ponto. Leia lá depois. Você chora quando você lê aquele texto. Você olha assim e fala, é inacreditável. Principalmente se você lê numa versão da linguagem de hoje, numa NVT, nova versão transformadora, você chora. Capítulo 4 de Lamentação, capítulo 2 de Lamentação. Quem quer pregar nesses textos? Ninguém.
Prega lá, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã, tá bom, amém. Põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança, mas mostrar que tudo isso era uma palavra do Senhor por causa deles terem desobedecido e agora poderia restaurar eles. Precisa dizer isso. Tópico 3, tópico 1, subtópico 3, os profetas Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia, sendo que Ezequiel profetiza no campo e Daniel no palácio. Judá estava no exílio e tinha um coração obstinado, Ezequiel 2:4. Ezequiel foi levantado para admoestar no cativeiro. Então, mesmo depois de ir para o cativeiro, o coração ainda estava duro. Lembrar que a restauração requeria arrependimento, reconhecer Deus, se livrar da idolatria, e prenunciou a Cristo como pastor e rei. O livro de Ezequiel trata de uma das questões mais importantes para o povo de Deus em todos os tempos. Sabe qual é a questão? Deus está conosco ou nos abandonou? E não é assim que nós nos sentimos? Quando as coisas estão desfavoráveis, nós achamos que Deus nos abandonou. Isso não quer dizer que Deus nos abandonou. E eu tenho uma coisa também para dizer. Nem sempre quando as coisas estão favoráveis quer dizer que Deus está conosco. Tem muita gente aí que as coisas estão bem favoráveis e Deus não está com ele. E aí? Então pare de medir Deus está ou não está através das circunstâncias. Sabe como é que você vai saber se Deus está ou não está? Através de você estar ou não cumprindo o que a palavra de Deus ensina. Aí sim você pode verificar. Os israelitas haviam se tornado rebeldes e desobedientes. Eles contavam com as bênçãos, a presença de Deus como algo garantido. Eles achavam, Deus está conosco, nada vai nos acontecer. Podemos fazer o que quisermos. Não. E foram desobedientes ao Deus de seus antepassados. Lembra que eu trouxe aqui, em lições anteriores, sobre a questão de ensinar os filhos, em Deuteronômio capítulo 6? A lei e os evangelhos falam de Cristo, a lição 8. Então, teria que ser ensinado justamente para os descendentes continuarem obedecendo a Deus. Mas aí vai se afrouxando, deixando de ensinar. Podemos não ver um grande estrago agora, mas lá na frente o estrago é total. E nós, como igreja, temos que ter cuidado. Porque a pregação que hoje é pregada, o ensino que é dado, precisa ser consistente com a palavra de Deus, precisa ser coerente, com a palavra de Deus, está ali alinhado com a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Caso contrário, lá na frente o estrago será terrível. Terrível. Isso aqui é importante dizer. As bênçãos de Deus eram condicionais à obediência. Basta lermos Deuteronômio 28. As pessoas adoram usar Deuteronômio 28 para falar das bênçãos, mas esquecem de falar das maldições que vinham por causa da desobediência. Então, toda vez que tiver uma desobediência, teria que lembrar que Deuteronômio 28 fala das maldições. É claro que Deuteronômio 28 está falando para Israel, mas podemos tirar alguns princípios sobre obedecer traz bênção, desobedecer traz juízo, tá? Contudo, por muitos anos e por intermédio de vários profetas, Deus os advertiu e os chamou de volta para si. Em determinado momento, em 577 a.C., o juízo de Deus chegou com terríveis consequências. O rei babilônio, Nabucodonosor, conquistou Jerusalém, destruindo tudo. Mesmo assim, muitos judeus continuavam achando que Deus destruiria os babilônicos em breve, colocaria todas as coisas em seu devido lugar. E houve profetas que se levantaram para falar que não, que o cativeiro ia durar muito menos do que 70 anos. Jeremias também teve que enfrentar isso. Ao longo de seu ministério, de maneiras criativas, Ezequiel explicou aos israelitas o significado da presença de Deus com eles. Quando o povo de Deus é fiel e anda humildemente diante de Deus, a presença do Senhor é uma fonte de bênção, paz e prosperidade. Porém, quando o povo desobedece, quando o povo peca, quando o povo não se arrepende, a presença de Deus é algo terrível, porque sinaliza julgamento e juízo, correção. Aqui aprendemos que se queremos, como igreja, a presença do Senhor, precisamos andar em obediência, pois caso contrário, podemos atrair sobre nós juízo de Deus. Porém, por Deus ser misericordioso e compassivo, sua presença também significa perdão, salvação, restauração e esperança. Daniel também foi para o exílio, porém como um dos oficiais da corte. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos e passou a clamar por misericórdia. Como resposta, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, 70 anos,
a vinda de Cristo, o advento do anticristo e o julgamento final. O livro de Daniel também é escatológico. Essas profecias despertam a esperança de reconciliação com Deus. O livro de Daniel tem 2 sessões e 2 propósitos. A primeira parte fala da vida de Daniel e dos seus amigos na corte da Babilônia, ou seja, como devemos nos comportar como povo de Deus em terra estranha. Nós não somos daqui, como igreja. Como é que eu e você devemos nos comportar? De acordo com o que a palavra de Deus ensina. A segunda parte do livro inclui várias visões e sonhos acerca de acontecimentos mundiais futuros, como isso afeta o povo de Deus, tá? O capítulo 7 a 12. O propósito dessa sessão também é encorajar o povo de Deus em tempos de sofrimento e perseguição, reafirmando a eles que a história está sob o controle de Deus. Deus não perdeu o controle da história. De fato, Deus fará maravilhas que superarão qualquer coisa que tenha feito antes. As 2 sessões de Daniel, tanto a parte do capítulo 1 ao 6, como do 7 ao 12, embora bem diferentes, têm um tema comum. Deus governa sobre tudo. O livro de Daniel nos impele a lembrar que se Deus tem sido fiel na história, então podemos descansar seguros que ele continua sendo fiel. E o futuro que Daniel revela, em parte, é vitorioso para Deus e seu povo. Então vamos finalizar o tópico 1, síntese do tópico 1. Os profetas maiores tiveram uma atuação proeminente. O que é isso? Que sobressai tanto no reino de Judá como na Babilônia. Deus os usa tanto enquanto não tinha acontecido o cativeiro, como depois que o cativeiro acontece. Tópico 2. Os profetas menores. Eu quero pedir a você que não se esqueça, fica passando aí na tarja, se inscreva no canal, ative as notificações, o sininho, deixe o seu like, compartilhe na sua rede social, Facebook, status do WhatsApp e comente. Se está sendo bom para você, vai ser bom para outras pessoas, para outros professores da Escola Bíblica Dominical. Tem outros avisos que vão passando aí, se atente a esses avisos e deixa Deus trabalhar. Os profetas do Reino do Norte. 2 profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias. Pastor, por que Reino do Sul e Reino do Norte? Quando Salomão morreu, houve uma divisão. Reino do Norte, 10 tribos. Reino do Sul, 2 tribos. Passaram a estar dividido as tribos ali em Reino do Norte e Reino do Sul. É por isso, tá bom? Então, 2 profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Estava tudo bem. Amós 6:1. Contudo, Deus reprova as ações do povo, tais como suborno, corrupção e injustiça. Mesmo havendo prosperidade, havia suborno, corrupção e injustiça. Tá aí as referências bíblicas. Em razão disso, Amós vaticinou. O que é vaticinar? Previu, profetizou o cativeiro como julgamento. Só que o cativeiro aqui é o assírio, não é o babilônico, tá? O cativeiro aqui é o assírio. Este juízo veio porque o povo de Israel havia corrompido a adoração a Deus. Tratava o pobre e o fraco com injustiça. E traiu os votos de aliança com Deus. Acontece isso nos dias de hoje? A acepção de pessoas no meio da igreja, aonde as pessoas que são mais conhecidas acabam desprezando as que são menos conhecidas. Algumas fazem isso? Tem isso? Tem. Então o livro de Amós é para a atualidade também. Podemos pregá-lo nesse caso. O resultado de sua desobediência e falta de misericórdia seria a sua destruição pelas mãos de uma nação estrangeira. Amós denuncia isso. Pastor, como é que eu vou pregar sobre Amós nessa questão de tratar o pobre e o fraco com injustiça, trair os votos da aliança, se a profecia era para o povo de Israel? Você vai pregar sobre isso na base de comparação. Assim como o povo naquele tempo estava agindo assim e Deus estava requerendo deles um posicionamento, assim também para aqueles que estão agindo assim nos dias de hoje, Deus também requer de nós um posicionamento. Então, apesar da profecia ser para Israel, existem princípios que nós podemos tirar aonde Deus requer do seu povo obediência, Deus requer do seu povo que não faça acepção de pessoas e coisas desse tipo. Não presenciamos coisas acontecendo parecidas no tempo de Amós, eu já disse. Por isso devemos pregar, né? Devemos, no entanto, sempre lembrar que Deus é misericordioso. O juízo nunca é a última palavra de Deus. Parece que tem cristãos que entregam as coisas para os outros. Profecia, uma revelação, né? Dizendo, não,
Deus vai fazer e ele tem vontade que haja destruição. Não, você tem que ter no seu coração sempre o seguinte sentimento: que Deus possa tratar daquela pessoa para que ela possa se voltar para ele. Mas parece que tem gente que entrega essas coisas e ficaria muito feliz se Deus destruísse a outra pessoa. Isso é terrível. Tá faltando amor no seu coração, tá? Amós lhe deu um vislumbre de esperança. Deus preservaria e restauraria um remanescente em Israel que voltaria para a terra prometida e permaneceria ali para sempre. Então, mesmo havendo a destruição, Deus traria um povo de volta. Oséias condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor. É apenas uma comparação. Israel se comportou como uma meretriz, uma prostituta, que se envolvia com vários homens, Israel com vários deuses, tá? Para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Tem todas as referências bíblicas aí. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Síria. Não fez? Não se arrependeu? Agora, sabe o que me preocupa? Nós estamos no tempo da graça. Então, no momento, não existe um juízo da forma que havia naquele tempo. Apesar que o juízo, quando vinha, levava anos até que Deus trazia o juízo. E aí, o grande problema é, por aparentemente parecer que não está dando em nada, não está acontecendo nada, tem muita gente andando descompromissada, tem muita gente pecando dentro da presença, dentro da casa de Deus, se dizendo igreja do Senhor, gente fazendo coisas terríveis, abomináveis, que você jamais imagina que esteja acontecendo. Desde aquele que começa lá, o membro, até gente de cargos que Deus chamou dentro do ministério, que se perdeu, mas que Deus ainda pode trazer de volta no sentido de se arrepender, de passar pelo tempo ali de disciplina, se for necessário, dependendo do tipo de coisa que tem cometido. Aí, mas como as coisas não acontecem na mesma proporção do passado, deixa. Só que, e naquele grande dia? E se eu partir pensando que eu estou indo para o céu e eu não estou indo para o céu? É hora de refletirmos. O que vai avaliar se eu estou indo ou não? A palavra de Deus. A forma como a palavra de Deus fala e se eu estou me conduzindo de acordo com o que a Bíblia diz. Porque aí realmente eu serei servo de Deus. Caso contrário, tome cuidado. Apesar dos erros, ambos os profetas anunciaram que Deus prometeu restaurar o seu povo. Deus é um Deus de perdão. Se a pessoa se arrepender, Deus perdoa. O livro de Oséias enfatiza a importância da aliança e as consequências de quebrá-la. Deus fez aliança com o seu povo e não podia ser quebrada. Quebrou, haveria consequências. Oséias é uma janela para o coração de Deus. O desejo de Israel de buscar outros deuses e manipular politicamente é um adultério espiritual e fere o coração de Deus. A fidelidade de Oséias à sua esposa infiel é uma ilustração do compromisso de Deus com seus amados, que também eram infiéis. O livro de Oséias prevê o julgamento de Deus contra Israel por quebrar a aliança. A profecia também chama o povo de Israel a se arrepender e renovar seu relacionamento com Deus. Você está vendo que cada profeta, eu estou descrevendo aqui de forma resumida o que eles trataram no seu tempo? Agora eu pergunto para você, isso não tem muito a ver com o que acontece nos dias de hoje? E por que não prega então sobre esses textos? Por que só pegam partes que interessam para falar para o povo de conquista, de bênçãos, de vitória, e não falam também dessa parte de terem cuidado, de se arrependerem, de se consertarem? Por quê? É um caso a se pensar. Olha quanta coisa que tem nesses livros. 2. Os profetas pré-exílio. O que é pré-exílio, pastor? Profetas de Judá pré-exílio, antes de irem para a Babilônia. São 4. Joel, que pregou arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito. O livro de Joel chama o povo de Judá ao arrependimento e alerta bem como aos seus vizinhos, quer dizer, Israel, de um tempo futuro quando Deus os julgará. O livro de Joel trata do dia do Senhor. Naquele dia Deus derramará seu Espírito sobre todas as nações e também um dia de julgamento contra os inimigos de Deus. Joel garante que o futuro de Judá estará protegido dessas ameaças e promete plena redenção. Agora, para pensar. Se Deus cumpriu o derramamento do Espírito em Atos 2, profetizado em Joel, por que ele não vai cumprir o julgamento para todos os desobedientes?
Então cuidado, o julgamento de Deus virá. Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade. Pastor, tem falsa espiritualidade nos dias de hoje? Você que o diga, tem ou não tem? Não tem pessoas que transparecem ser uma coisa que não são? Isso é falsa espiritualidade. Anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Miqueias profetizou contra os líderes do seu povo por causa de suas injustiças, ganâncias e falta de humildade. Líderes, reis, homens no poder que não queriam se submeter à vontade de Deus. Miqueias se levantou para profetizar por ordem de Deus. Deus tem levantado homens com coragem, mulheres, para denunciar esses tipos de pecados também nos dias de hoje. Preste atenção que Deus não mudou. Miqueias trouxe palavras sobre a justiça de Deus e a destruição de Samaria, capital de Israel, e a queda de Jerusalém, capital de Judá. Houve profetas que profetizaram tanto para um lado como para o outro. Todavia, o profeta também proclamou uma visão de redenção e perdão. Olha só, Deus fala de juízo, Deus trata do povo por causa do pecado, mas Deus quer restaurar. Deus não quer destruir, Deus quer restaurar. Miqueias prometeu que um remanescente, quer dizer, um pequeno grupo, né, retornaria, recuperaria sua herança e adoraria ao Senhor. Ele fala sobre isso, um remanescente, um povo realmente fiel ao Senhor. A verdadeira adoração consiste em que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Isso é adoração verdadeira. Não adianta querer fazer uma adoração se não tem isso. Praticar a justiça, amar a beneficência e andar humildemente com o Senhor nosso Deus. O capítulo 1 do livro de Isaías também denuncia a falsa espiritualidade. Vou fazer uma dinâmica com vocês. Quando terminar essa aula, acesse a internet, se você não tem o que eu vou falar. Acesse a internet, procure lá, Bíblia Online na linguagem de hoje. Bíblia Online na linguagem de hoje. Leia o capítulo 1 de Isaías, do versículo 1 ao versículo 20, nessa versão da Bíblia, e olha o que Deus fala para o povo dele. Eu não recebo as festas que vocês fazem. Eu não recebo os sacrifícios que vocês fazem. Eu não recebo os sábados que vocês dizem que guardam. Eu estou enojado de tudo isso. Eu estou cansado. Eu estou farto. Eu estou cheio. Eu não aguento mais. Por quê? Porque eles faziam tudo isso, mas não andavam em justiça, não andavam com Deus, não andavam em obediência. Se você tem a Bíblia na linguagem de hoje, em papel, leia. Ou a NVT, a nova versão transformadora. Você vai olhar e falar assim, Deus disse isso? Disse. Pastor, pode acontecer isso nos dias de hoje? Pode. Deus não recebeu algumas coisas que nós fazemos. Sabe por quê? Porque tem gente trocando, usando o serviço e abrindo mão da obediência. Ah, mas eu estou no culto. Ah, mas eu estou fazendo a obra. Mas eu estou fazendo isso. Ah, mas eu estou fazendo aquilo. E daí? Você vive uma vida de desobediência com Deus? Deus não está recebendo isso. Certo? Abacuque, que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida. Havia muito, sabe o que naqueles dias? Quem desse mais para quem estava julgando, ganhava causa. Então havia injustiça. Hoje, existe esse tipo de injustiça de uma outra maneira? Existe. Sabe quem é privilegiado? Quem as pessoas gostam, quem as pessoas agradam, se agradam dela. A questão está tão grave que as pessoas dizem assim, ah, esse culto está sendo dirigido na direção do Espírito Santo. Mas vai ver para quem eles dão oportunidade. Para quem é gente deles, para quem eles gostam. Em muitos lugares isso acontece, não é em todos, mas em muitos lugares. Trabalhos de oração, para quem é que eles dão oportunidade? Quem é que eles chamam para pregar? Quem é do grupo deles? Eles não chamam qualquer pessoa, eles não dão oportunidade. Qualquer pessoa que eu digo não é qualquer pessoa desconcertada. É pessoas que não fazem parte ali, no sentido de quem é de gosto pessoal de quem está dirigindo. O gosto pessoal está predominando nas escolhas de quem vai ter oportunidade, de quem vai passar a ter um cargo no ministério. Tudo isso está prevalecendo. A vontade de Deus está sendo deixada para lá, esquecida. Ah, Deus quer. Tô nem aí. Quero saber o que Deus quer, eu quero saber o que eu quero.
Eu quero fulano, eu quero essa. Mas Deus tem chamado com aquele. Tem chamado, fica para lá. Não tá nem aí. Isso é injustiça. Deus não se agrada disso. No livro de Abacuque, o profeta pergunta: por que Deus permite que as pessoas continuem fazendo mal? É uma pergunta que a gente também pensa na obra do Senhor, né? Vai fazendo essas coisas e não, parece que não acontece nada. Vem um dia aí, hein? O dia do juízo. Abacuque quer saber por que Deus tolera a maldade no meio do seu povo. Depois que Deus lhe responde, o profeta fica perplexo. Por quê? Porque Deus vai mandar uma nação que é mais perversa do que seu povo para poder tratar do seu povo. O profeta Abacuque luta com a questão de como a ira e a justiça de Deus estão relacionadas ao seu amor e misericórdia. Ele não consegue entender ira e justiça e, do outro lado, amor e misericórdia. Deus tanto traz a sua ira como a sua justiça, mas ao mesmo tempo não abre mão do amor e nem da misericórdia. Ele é equilibrado em tudo. Abacuque reconhece que Deus é poderoso e seus feitos são misteriosos e incompreensíveis. O Senhor sempre executará um julgamento justo. No final do livro, o profeta se regozija e é confortado por saber que Deus punirá o perverso e redimirá o seu povo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ele diz que todavia ele se alegra no Senhor. Sofonias, um livro muito pouco falado, que apontou os pecados dos príncipes e a destruição no grande dia do Senhor e a restauração do remanescente. Miqueias também, quem você já viu pregar em Miqueias? O Amós, o principal propósito do livro é alertar o povo de Judá do iminente juízo de Deus sobre eles e seus vizinhos. Podemos pregar Sofonias mostrando sobre as consequências de andar por caminhos tortuosos, quando na verdade Deus tem os seus caminhos, a palavra de Deus é um guia para nós, e se nós abrirmos mão disso, haverá uma sentença, haverá uma punição, haverá uma condenação eterna. Passaremos a eternidade em tormento longe de Deus. Dá para pregar sobre isso? Sim. A destruição do vindouro dia do Senhor seria devastadora para Judá e seus vizinhos. Sofonias apela e chama o povo ao arrependimento. O profeta promete que Deus levantará um remanescente de fiéis em Judá. Quem são os remanescentes? São os fiéis a Deus. E os restaurará e redimirá. Todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover livramento. Deus fala de juízo? Fala. Mas Deus também fala que vai usar de misericórdia. Porque esse é o nosso Deus. Ele é um Deus que é justo, mas é um Deus que também é misericordioso. Subtópico 3. Os profetas pós-exílio. O que é isso? Os profetas de Judá pós-exílio, depois que voltaram do cativeiro. São 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo. E Deus prometeu prover os recursos da construção. Veja que quando a Bíblia diz em Ageu que meu é o ouro e a prata, o contexto tratado disso é: façam esta obra, e eu vou prover os recursos para aquele momento. Mas quais os princípios que nós aprendemos que podem ser válidos para outras ocasiões e outros tempos? Deus é dono de tudo. Deus pode suprir a necessidade em realizar a obra dele. Então, ali a aplicação é para o próprio templo ali e para o templo, construção do templo. Dono do ouro e da prata para construir o templo, não uma coisa pessoal minha. E aí fica um pouco complicado. Eu queria fazer uma aplicação para a minha vida pessoal se o texto não está falando de suprir para a minha vida pessoal. Agora, Mateus 6,33, sim. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, bebida, vestimenta, ou seja, necessidades básicas para sobreviver, serão acrescentadas. Esse texto, sim, fala de suprir as minhas necessidades. Mas o texto de Ageu não trata disso. Trata de Deus suprir as necessidades para o avanço da obra naquele tempo, e é o mesmo Deus que trata de suprir as necessidades para o avanço da obra nos dias de hoje. E Deus assegurou que a glória dessa casa seria maior do que a da primeira. Outra questão. Glória da casa ali era o templo. Por quê? Porque a construção... Quem conhecia o templo antigo de Salomão, quando viu
a construção daquele pequeno templo, ficaram frustrados. E Deus está dizendo, eu vou me manifestar com uma glória maior nesse templo do que no outro templo. A glória será maior. O templo é menor, mas a glória será maior. Então era algo daquele tempo, a manifestação da glória de Deus ser maior, para poder eles saberem que Deus ainda estava com eles. Que Deus ainda era com eles. Então a manifestação da glória de Deus provava isso. Como é que eu e você vamos saber que Deus é conosco? Se Deus se manifesta de uma forma diferente. No Novo Testamento a palavra de Deus vai mostrar, a revelação de Deus foi nos dada. Então conforme nós vamos vendo o que a Bíblia ensina, nós vamos sabendo se Deus é ou não conosco. Se Deus está ou não conosco. O que faz separação entre nós e Deus é o quê? O pecado. Se eu vivo uma vida na prática do pecado, Deus não pode estar tendo relacionamento comigo. Porque eu optei em viver de acordo, ao contrário daquilo que Deus espera. Eu não estou na direção do que Deus quer. Eu estou na contramão do que Deus quer. Então eu tenho que ter cuidado. Em uma época em que a indiferença em servir ao Senhor era algo comum, servir ou não servir, tanto faz, eles estavam dizendo assim, o profeta Ageu desafiou o povo de Deus a aplicar o vosso coração aos vossos caminhos. Olha o que vocês estão fazendo. Nos dias de Ageu, os judeus haviam retornado a Jerusalém após 70 anos de exílio em terras estrangeiras. De início, começaram a reconstruir o templo de Deus com entusiasmo, mas então caíram em apatia, estado de indiferença por falta de sensibilidade. E pararam a construção. E foram tratar das suas coisas. Deixaram as coisas de Deus de lado. A mensagem de Deus por intermédio de Ageu desafiou o povo a despertar da sua inércia espiritual e a realizar a tarefa em suas mãos, porque o poderoso Deus estava com eles e os abençoaria quando fizessem dele sua prioridade. Então é dito, não adianta vocês pegarem o tempo de vocês e ir tratar das coisas de vocês e esquecerem a obra. O templo precisa acabar de ser construído. Vocês não podem abandonar essa obra. Eu trouxe vocês de volta e vocês precisam continuar essa obra. Porque Deus se manifestava no templo físico. Então precisava do templo. Quem é o templo hoje? Somos nós. Mas nós se reunimos num templo físico para podermos estar ali em comunhão, sendo edificados, aprendendo a palavra de Deus. Tem necessidade de templo físico nos dias de hoje? Sim. Quem prega contra o templo físico, prega contra o que a Bíblia ensina. O povo precisa se reunir, sim. Só que naquele tempo eles tinham abandonado a construção do templo e era a ordem de Deus. Então o que estava acontecendo? Eles trabalhavam, mas o dinheiro deles não rendia. Eles não estavam aplicando os recursos do seu trabalho em favor da obra. Como é que eu vou poder aplicar isso para os dias de hoje? Tem pessoas que foram chamadas para tempo integral na obra. Nós precisamos reconhecer essas pessoas. Elas precisam ser sustentadas pela obra, sim, para a obra poder prosseguir. Mas também nós que não as pessoas que não foram chamadas para tempo integral, elas precisam ter algum tempo para realizar a obra de Deus. Porque parece que a coisa não vai fluindo. Por quê? Porque ela não está fazendo a parte dela também. Santificação implica em se abster do pecado, mas ter uma vida também para realizar a obra de Deus. O que você está fazendo na obra? Zacarias, que animou o povo, e Zorobabel a concluir o tempo com a mensagem não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Olha em que contexto esse versículo está. Não tem nada a ver em aceitar Jesus, não. Não é por força nem por violência. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando de fazer a obra. Vocês não têm que fazer nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Fazer a obra. Ninguém é obrigado a fazer a obra, sendo imposto a fazer a obra. Se você é alguém que faz a obra de Deus por imposição, você está fazendo a obra erradamente, na motivação errada. Você não tem que ser imposto a fazer a obra. Não imponha as pessoas a fazer as coisas. Ensine a elas a amar o Senhor, porque elas vão aprender que amando o Senhor precisam realizar a obra, vão ter prazer em fazer a obra. Pessoas que fazem a obra por imposição são pessoas que não vão produzir quase nada na obra do Senhor, pois elas estão fazendo com insatisfação.
Por isso que você que é professor da escola bíblica não pode ser um professor por imposição. Você tem que fazer com amor, reconhecer. Pode até se sentir incapacitado. Mas o Senhor está te dando graça para realizar essa obra. Você professor, você pregador, você ensinador, você líder de igreja, enfim. E anunciou a vinda do Messias como renovo do Senhor. O livro de Zacarias, que é o mais longo dos profetas menores, lembra o povo de que Deus é soberano e fiel à sua aliança com eles. Deus está do lado deles. Junto com o profeta Ageu, Zacarias encorajou o povo que havia retornado a Jerusalém após muitos anos no exílio a continuar reconstruindo o templo. Eles precisavam continuar, a obra não tinha acabado. O livro de Zacarias não só observa a situação presente em que o povo estava restabelecendo sua terra natal e construindo o templo, mas também aguarda um dia quando a soberania de Deus será reconhecida em todo o mundo e todos os povos judeus e gentios virão e adorarão ao Senhor. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, repreendeu o desleixo dos sacerdotes, os pecados do povo, a negligência com dízimos e ofertas. Eu botei Deuteronômio 18, 1 e 2 aqui, que diz assim: os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Se eles estavam deixando no tempo de Malaquias de levar dízimos e ofertas, os sacerdotes estariam passando necessidade e os levitas também. 2. Pelo que não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Neemias 13:10, olha o que estava acontecendo. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhe era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras, ou seja, abandonaram a obra de Deus. Não tem sustento? Deixa a obra de Deus. É muito comum hoje a gente querer gente para fazer a obra, né? Só que a gente não entende que as pessoas que vão fazer a obra precisam ser sustentadas. Então, se você quer que a pessoa tenha mais tempo para fazer a obra, tem que dar recurso para ela. Sem recurso, ela vai voltar-se mais para cuidar das suas coisas, do seu trabalho. Ela vai ter menos tempo. E pessoas que estão no tempo integral na obra, que não têm sustento, como é que eu posso usar o termo aqui? Um sustento definitivo, um sustento fixo por algum lugar, ela vai sofrer muito. Ela vai padecer muito. O apóstolo Paulo passou fome por causa disso. Porque o povo, às vezes, fechava a mão. A igreja de Corinto era uma igreja que havia sido fundada por ele, mas era uma igreja que tinha a mão fechada para abençoar a vida dele, porque não reconhecia o apostolado de Paulo. Paulo teve que se defender. Então, se você quer pessoas para fazer a obra e quer que elas tenham tempo, tem que entender que ela tem que ter recurso. Ah, mas a igreja não tem esse recurso. Então, elas não vão ter tanto tempo. Então, não reclama que às vezes tem gente que às vezes aparece só no domingo. Às vezes o trabalho dele não dá para ir mais, a não ser só no domingo. Glória a Deus. Ainda bem que ele ainda vai no domingo. Glória a Jesus. Agora, tem gente que pode ir outros dias. Eu tô falando daqueles. Tem pessoas, inclusive, que o dia de folga dele... Eu trabalhei no comércio durante muitos anos, supermercado. Eu sei o que é isso. Eu conheço isso. De trás para frente, de frente para trás. Eu conheço isso muito bem. Trabalhei muitos anos em supermercado. E às vezes a folga nossa era num dia que não tinha culto. E aí, como é que faz para ir? Ah, é o crente que não vem nunca, quase. É complicado, trabalho, precisa do sustento. Mas aí você se entrega mais para fazer a obra, mas aí você passa prova, passa vento, passa luta, passa dificuldades grandes. Por quê? Porque você não tem um recurso fixo. Então, tem que ter cuidado com isso, porque aqui eles abandonaram a obra e voltaram para cuidar das suas coisas. Segundo Crônicas 31:4, ele ordenou quem? Ezequias fez uma reforma. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhe era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. No tempo de Malaquias, eles estavam omitindo dízimos e oferta. Retendo, melhor dizendo, dízimos e ofertas. O que acontecia? Sacerdotes e levitas não tinham como se dedicar à lei do Senhor, à obra de Deus. Como é que eu vou me dedicar à obra de Deus se a nossa porção vem por intermédio de dízimos e ofertas? Eles viviam disso. Foi Deus que instituiu isso. Como é que eles iam viver? Então eles tinham que trabalhar. Então eles abandonavam a obra e iam trabalhar, porque não tinha os dízimos e as ofertas que serviam para o sustento da obra de Deus.
Deus não precisa de dinheiro, mas os obreiros precisavam. A manutenção da obra precisa. Então nós temos que ter esse entendimento. Eu não devolvo o dízimo, eu não oferto ao Senhor por causa da necessidade da obra. Eu devolvo o dízimo porque a palavra de Deus me ensina. Eu estou devolvendo o que é de direito a Deus. Ah, pastor, eu não concordo com isso. Ah, eu não tenho tempo para poder mostrar para você biblicamente que tudo é de Deus. É só você ler lê o Salmo 24, por favor, em nome de Jesus. Lê lá o Salmo 24, versículo 1, 2, mais ou menos. Tudo é do Senhor. Então devolver a Deus aquilo que é de direito dele, amém. Pastor, mas por que eu vou devolver a Deus se Deus não vai usar? Mas a obra dele precisa. Só que você não devolve porque a obra precisa, você devolve reconhecendo quem Deus é. Agora as ofertas também é um tributo de gratidão, um tributo de honra. Sabendo tudo aquilo que ele tem feito por nós, nos dado vida. Quanto é que você paga para respirar? Me explica. Qual é o valor que você paga para respirar? Você respira água, sol, recursos naturais que você não paga nada. Então é muito que você reconheça o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida e abençoe e devolva aquilo que é de direito do Senhor e oferte, tributando honra àquele que te deu vida. Se você tem problemas com isso, e o pior, tem gente que não concorda com isso, mas vai para o templo, desfruta do ar-condicionado, dos bancos. Quem está pagando isso? É quem oferta e quem devolve o dízimo. E aí você ainda acha errado. É meio incoerente o seu pensamento, né? Mas tudo bem. O livro encerra o cânon do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. O profeta Malaquias clama por renovação espiritual em meio a um povo que havia desistido de Deus. Malaquias viveu cerca de uma geração depois do profeta Ageu e Zacarias. Havia décadas que o povo retornara à terra e reconstruíra o templo. Mas as bênçãos prometidas por meio de Ageu e Zacarias ainda não tinham concretizado. A questão diante do povo era, servir a Deus ou não realmente importa? Com Ezequiel Deus está ou não está conosco? Nos abandonou. Aqui servir a Deus importa? Eles diminuíram seus dízimos, ofereciam sacrifícios inaceitáveis, animais aleijados, com deficiência, e ignoravam as leis de Deus. Além disso, pareciam não reconhecer sua própria infidelidade a Deus. Nos 6 discursos proféticos no livro de Malaquias, quando Deus coloca diante deles o quanto eram infiéis, eles responderam, como fizemos isso? O livro de Malaquias termina com o poderoso aviso de que o dia do Senhor está vindo, quando o ímpio enfrentará o julgamento e o coração do povo de Deus será renovado. E outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Os demais profetas... Profeta Jonas, o que Jonas fez? Jonas foi enviado para pregar a Nínive, capital da Síria. A mensagem era destruição por causa da maldade do povo. Porém, a nação se converteu e Deus cancelou o juízo sobre ela. Tá? É um livro curto, tá? Que vai mostrar ali Jonas tentando fugir de Deus e ele não pode fugir de Deus. Mas também demonstra o seguinte, Jonas não teve misericórdia dos ninivitas. Talvez por questões pessoais, não sabemos ao certo, ele não teve misericórdia dos ninivitas, mas os marinheiros do navio onde ele estava, que ele pegou para ir para Tarsis, tiveram misericórdia dele e fizeram de tudo para não lançá-lo no mar, conforme ele disse que teria que fazer. Então os marinheiros que não serviam a Deus usaram de misericórdia para com Jonas, queriam usar de compaixão para ele, e ele que serviu o Senhor não tinha compaixão do povo. E Deus dá uma lição para Jonas que ele deveria ter compaixão sim. Tá? Ele não teve compaixão e Deus sim. Também temos Naum, profetizou a condenação de Nínive. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. Deus havia levado Jonas, o povo se arrepende, passam os anos e daqui a pouco eles voltam novamente a praticar crueldade. Agora Deus traz Naum com uma palavra de sentença e cumpre essa sentença no tempo do profeta Naum. Obadias denunciou a soberba dos edomitas. Esse problema entre os filhos de Esaú e os filhos de Jacó, a descendência de Jacó, é uma coisa que começou desde o ventre, onde o próprio Deus avisa para a mãe deles que haveria uma rivalidade entre os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó, porque os bebês lutavam
entre si no ventre, ela vai orar, e o Senhor respondeu: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações, desde o começo elas serão rivais. Uma nação será mais forte do que a outra, e o seu filho mais velho servirá seu filho mais novo. Então esse aí é o resumo desses livros. Síntese do tópico 2, os 12 profetas menores foram usados por Deus antes e depois do exílio do povo escolhido. Deus usou tanto antes, como no meio, como depois. Tá? Os profetas usados no meio, por exemplo, foram ali Jeremias, que não é profeta menor, Ezequiel também. Livro de Apocalipse. Irmãos, eu quero confessar uma coisa. Falar de Apocalipse em 2 tópicos é impossível. Então eu vou fazer apenas aqui um resumo, né, rápido, dentro do que está sendo tratado, mas eu não tenho muito o que tratar. Tem um trimestre bem passado que tratou sobre o livro de Apocalipse. Não dá para falar de Apocalipse em 2 tópicozinhos, não tem nem como. Mas vamos lá, ele entrou como livro profético. Autoria, propósito e destinatário, tá? Dicionário Bíblico Youclaf, ele está recomendando, falando sobre ele. Então ele está aqui, se você quiser também adquirir, tá o link na descrição do vídeo aqui, tá? Youclaf, tá? Ele assevera que o termo grego apocalipse significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. No versículo de abertura, o livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo. Assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer e apresenta o apóstolo João como seu autor. Esse é o mesmo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, que foi morto a fio de espada no capítulo 12 de Atos. E ele escreveu o Evangelho com seu nome e também as 3 epístolas. Os destinatários são identificados pelas cidades das 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. Só aqui para falar de cada igreja dessa seria uma aula só da escola dominical para cada igreja. O autor escreveu primeiramente as 7 igrejas mencionadas no capítulo 2 e 3. Como essas igrejas se localizavam numa rota bem movimentada, com estradas que formavam uma conexão entre elas estavam no caminho de uma estrada muito movimentada, pretendia-se que o livro de Apocalipse fosse uma carta circular. Um mensageiro leria a carta aos cristãos em um lugar, então levaria a outro lugar para ser lida aos crentes dali, e assim por diante, tá? Todavia, o livro de Apocalipse trata de questões essenciais a todos os crentes, não só aquelas igrejas, mas a todos. Nesse sentido, as 7 igrejas representam todos os crentes em todas as partes do mundo, em todos os tempos. Quem vê o livro de Apocalipse dessa forma, principalmente a parte das igrejas, entende que vai ter cristãos parecidos com Tiatira, com Éfeso, com Pérgamo, com Filadélfia, com Laodiceia. Sempre vai apresentar características parecidas. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. 2. A mensagem de esperança desse livro. Na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tem visto, que são e que vão acontecer. Significa o registro do passado, presente e futuro. No passado, João testificou da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia, e no futuro irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Jesus vai voltar? Temos que pregar sobre a volta de Jesus. Não está quase sendo pregado sobre a volta de Jesus. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. Por que viver no presente? Eu conquisto a minha salvação através do que eu faço? Não, através do que Jesus fez. Mas o que confirma que eu aceitei realmente Cristo é viver em novidade de vida. Se eu vivo de acordo com que eu tinha, a vida que eu tinha antes de Cristo, então eu não estou vivendo novidade de vida e não vou desfrutar da eternidade com Deus. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Pode ver que muitas profecias do passado da Bíblia se cumpriram, e as que não se cumpriram ainda vão se cumprir. Se cumpriram, se tem profecias que já se cumpriram, por que duvidar das que vão se cumprir ainda? Satanás será derrotado, o pecado será banido, e aqueles que vencerem herdarão a nova Jerusalém. Vencer é ir até o fim. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Na verdade, quem venceu foi Jesus. Jesus venceu
Ele diz, eu venci o mundo. Nós participamos desta vitória. Por isso que em Romanos 8 é dito que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Por quê? Porque somos participantes da vitória de Jesus na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Por isso somos encorajados a clamar, ora vem Senhor Jesus. O livro de Apocalipse descreve a famosa visão que o apóstolo João teve enquanto vivia na ilha de Patmos, no mar Egeu. Costumamos pensar em Apocalipse apenas com foco no fim do mundo, mas esse livro tinha um propósito maior. Sua mensagem era para dar esperança aos cristãos que estavam passando por várias provações, com certeza, nas igrejas, nas 7 igrejas da Ásia também. Eles enfrentavam a perseguição severa, lidavam com perigosos falsos mestres, tudo isso acontecia naquele tempo. Perseguição, falsos mestres, e enfrentava as tentações da imoralidade, porque era um mundo muito hostil, havia muita imoralidade, idolatria e complacência espiritual. Ou seja, viviam de uma forma de se deixar levar pelas situações. Então havia ali um esfriamento espiritual. Essa questão da parte moral, nós como igreja enfrentamos nos dias de hoje. A imoralidade crescendo assustadoramente. Como é que nós vamos nos comportar? Vamos compactuar com isso? Vamos viver desse mesmo jeito? Estão torcendo os valores, coisas que não eram aceitas pela sociedade no passado, querem ser aceitas hoje? Como é que nós vamos nos comportar? Vamos aceitar? João escreveu o Apocalipse para instruir, orientar, confrontar e renovar a confiança dos cristãos em sua jornada em meio a tempos difíceis. Como convive das imagens e linguagem forte, o livro mostra que ainda que o mal pareça forte demais, Deus está no controle da história. Isso serve para nós nos dias de hoje. Embora o povo de Deus sofra e possa parecer em perigo, Deus cuida deles. Deus cuida mesmo. Mesmo que o mal pareça ganhar o dia, Deus derrotará Satanás e seus seguidores e mostrará sua justiça e misericórdia a toda a criação. O livro de Apocalipse fala do maior anseio de todos os crentes, a volta do Senhor como Rei e Salvador. Será que é um anseio? Ele fala, mas será que esse é o nosso anseio? Temos que aprender a ansiar isso. Então Deus renovará a criação e seu povo viverá com ele para sempre. Até aquele dia, todos os cristãos se unem no último apelo do livro. Até vir nesse dia. Ora vem Senhor Jesus. Síntese do tópico 3. O livro de Apocalipse, escrito às 7 igrejas da Ásia Menor, traz uma mensagem de esperança e fortalecimento de fé. Eu quero dizer que o conteúdo de cada lição aqui da EBD Comentada Online é uma lição completa. Então, como o material é muito amplo, nós tentamos ao máximo dar a lição completa. E às vezes alguém até acha que a lição está um pouco corrida. Tudo bem, eu posso até concordar. Algumas partes da lição pode ser um pouco corrida, mas você há de convir o seguinte, você pode assistir outra vez. É uma coisa que você não assiste só uma vez. Se você estivesse numa aula presencial, se o professor corre um pouquinho mais, você não tem muito o que fazer, porque você não tem como repetir. Agora, se você assiste uma aula como essa, se você não entendeu algum ponto, volta e assiste de novo. Então, você não vai poder usar como desculpa, foi muito corrido, porque você pode assistir de novo, tá bom? Deus é aquele que nos ajuda. Conclusão. A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Ele tem um forte apelo à prática da justiça. Tá? A mensagem dos profetas é de suma importância para despertar o cristão. Os profetas, têm um forte apelo à prática da justiça e da misericórdia. Percebemos que muitas coisas que os livros proféticos denunciam acontecem em nossos dias e por isso devemos pregar sobre esses livros para trazer o povo de Deus ao arrependimento e lhe dar esperança. Nos livros proféticos, a soberania, a justiça e a misericórdia divina estão claramente reveladas. O fato narrados comprovam o poder, a autoridade e o controle divino sobre todas as coisas. Eles nos servem de experiência de fé, que produz o quê? Esperança. Deus continua tendo poder, autoridade e continua no controle. A soberania de Deus é vista, a justiça de Deus é vista e a misericórdia de Deus também continua sendo vista. Vamos espiar qual é a próxima lição, lição de número 10, Lucas, Atos. Os 2 livros.
o modelo pentecostal para hoje. É uma lição que fala muito para nós que somos pentecostais. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até esse momento na aula. Volto a dizer, não ache, assim, não coloque como empecilho achar que alguns pontos da aula vai sendo um pouco corrido, porque você pode assistir novamente a aula, tirar a dúvida que ficou, e lembrando, o conteúdo que nós trazemos aqui é um conteúdo vasto. Eu poderia chegar aqui e dar 30 minutos de aula e me ater apenas ao que está escrito, fazer um pequeno resumo e acabou. Só que eu não iria muito além do que já está escrito na revista. Os professores precisam aprender um pouco mais, os alunos também. Então eu tento ao máximo trazer tudo que eu posso dentro do tempo que eu tenho. Tá bom, 1h e 40 minutos de aula, não é isso que você vai usar lá dando a sua aula? Claro que não. Mas é sempre bom você ter um conteúdo a mais para que, caso haja alguma dúvida, você tenha como tirar essa dúvida em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por esta aula da EBD Comentado Online. Muito obrigado. Que o Senhor continue abençoando os alunos de todos os cantos do Brasil, os professores, aqueles que se sentem capacitados, Senhor, que eles possam se sentir capacitados por Ti, que eles sejam sempre dependentes do Senhor, como eu sou dependente de Ti. Eu preciso muito do Senhor, Senhor. Eu não tenho condição de fazer nada se o Senhor não me ajudar. Que o Senhor abençoe a cada um e que nós possamos colocar em prática tudo o que aprendemos na lição de hoje, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando a cada dia, tá? E até a próxima lição da EBD Comentado Online. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá bom? Compartilhar na sua rede social. É muito importante que você faça tudo isso. O Senhor é aquele que continua nos abençoando. Até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir.